Janeiro chegou, com ele a expectativa de retorno às aulas, tanto presenciais como em forma híbrida nas escolas privadas. Mas como é que vai ser o pagamento das mensalidades? A gente lembra que durante quase todo o ano de 2020, por uma decisão judicial, os pais que tinham filhos matriculados nas escolas privadas tiveram direito a um desconto, mas parece que esse ano não vai ter essa moleza, não. Quem tem informações sobre esse assunto é o repórter Alan Garcia, que está com a gente ao vivo. Alan, boa noite para você. Quer dizer, se teve um alívio nas contas, né, por conta da pandemia, porque não teve aula presencial, pois não? A gente vai trazer agora como é que vai ser cobrado, né, a mensalidade agora para o ano de 2021. Não vai ter aquele desconto. Como é que as escolas vão poder cobrar? Se não tiver aula presencial, vai cobrar do mesmo jeito? Boa noite. Oi, Edson, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham nesta segunda-feira. Eu já vou chamar aqui para a nossa conversa o Eduardo Costa, doutor Eduardo Costa, que é advogado especialista no direito do consumidor. Nós estávamos conversando aqui exatamente sobre o direito, né, doutor Eduardo, dos pais nessa questão do pagamento. Porque ano passado tivemos esse desconto, porque os alunos não foram para a escola, por causa do ensino híbrido, né, dessa modalidade, mas a gente retoma o ano. E o Sindicato das Escolas Particulares anunciam que vai haver um revezamento. Alguns vão para a escola, outros assistem em casa e assim será esse começo de ano. Como é que fica esse desconto? O desconto permanece, a Justiça tem que se posicionar mais uma vez para determinar o que é que vai ser feito. Muito boa noite para o senhor. Boa noite, Alan. Boa noite aos telespectadores da TV Pajuçara. Veja, essa é uma questão ainda um tanto quanto polêmica, porque o decreto do governo do Estado, que foi anunciado para a retomada das aulas presenciais, ele ainda não foi publicado. O governador já tinha falado na retomada das aulas com pelo menos 50% na rede privada. Dos alunos na rede privada retornariam à sala de aula. E a decisão da Justiça Alagoana, que ainda está em vigor desde o ano passado, ela foi proferida num cenário em que não haveria aula, de fato. Então as pessoas estavam em isolamento social, e, portanto, as aulas estavam sendo prestadas remotamente. Agora a gente tem um outro cenário, e é nessa interpretação de que, né, havendo o retorno presencial, ainda que em caráter de revezamento, é a interpretação do setor, enfim, das escolas, que defende que não deva haver a incidência do desconto. Mas a questão é, não houve decisão especificamente contemplando esse aspecto. Então, creio que essa questão vai acabar sendo submetida novamente à Justiça Alagoana. O senhor, como advogado, tira essa dúvida. A Justiça tomou a decisão do desconto diante daquele cenário que nós estamos. Enquanto a Justiça não se posiciona, fica valendo o que ela decidiu lá atrás? A grande questão é a seguinte: se os consumidores eles não conseguem dialogar com os estabelecimentos de ensino para ter um outro tipo de ajuste, né, se eles entendem que não têm direito ao acréscimo, a cobrança novamente dos 30%, e as escolas insistem dessa forma, esse conflito vai ter que ser mediado, né, enfim, pelos órgãos de proteção ao consumidor ou pelo Poder Judiciário. Então, acho que essa questão, para quem não está satisfeito com essa cobrança, ela vai precisar sim ser demandada. Acaba sendo uma questão, Alan, de interpretação jurídica, né? E aí a gente puxa a sardinha mais para o lado de quem na hora de fazer essa interpretação. Doutor Eduardo, o pessoal está retomando as aulas, os estudantes, os pais aí vão ter que pagar mensalidade, que é o assunto que a gente já começou. Essa mensalidade, ela é paga no valor integral, né? E aí vai de acordo com essa negociação e também se a Justiça se posicionar. Os débitos que ficaram ano passado, por exemplo, um pai que não conseguiu, né, honrar com os compromissos, perdeu o emprego por conta de tudo isso que nós vivemos. Como é que ficam os débitos do ano passado? Tem que renegociar? Como é que ficam os direitos e os deveres desses pais? Bom, nenhum estabelecimento de ensino ele é obrigado a renovar a anuidade, né, dos estudantes de um ano para o outro, ou no caso das faculdades que trabalham em regime de semestralidade. Então não há a obrigatoriedade de se renovar a matrícula para o próximo ano ou para o próximo semestre diante da inadimplência desse consumidor. Então, mesmo com todas as excepcionalidades que vivenciamos agora em 2020, o correto é que esse
responsável, né, ele procure a instituição, enfim, a escola, para renegociar esse saldo devedor e poder se matricular, fazer a matrícula do seu dependente no ano de 2021. Existe, o que é que o senhor está olhando assim e acha que vai dar mais dor de cabeça nesse retorno, diante de alguns estudantes voltarem às aulas, né, outros permanecerão em casa assistindo às aulas pela internet? O que é que o senhor acha que pode dar mais dor de cabeça nesse retorno? Dentro desse âmbito, desse assunto que nós estamos tratando aqui. Veja, acho que essa é uma questão que acaba entrando mais no aspecto pedagógico, né? Eu acho que como prestação de serviço, as escolas tendo um quantitativo presencial e prestando a mesma aula, né, para aqueles que estão em casa, tendo toda a adaptação tecnológica, eu acredito que do ponto de vista pedagógico, né, não deva ter nenhum problema. Digo isso na perspectiva jurídica, mas dessa construção de ensino-aprendizagem, enfim, eu não me sentiria muito à vontade para aprofundar nessas questões, mas eu acho que como houve adaptação, né, ao ensino remoto, os professores ao vivo, enfim, lecionando para os seus alunos, acredito que ter uma parte na sala e uma parte à distância não vá causar nenhum prejuízo para os estudantes nessa situação. Doutor Eduardo, o Edson Moura está lá no estúdio, quer fazer uma pergunta para o senhor, eu vou receber e repasso. Edson, pode falar. Isso, dá boa noite ao advogado e também perguntar a ele o seguinte, ele falou agora exatamente isso, né? Possivelmente a gente vai ter, Alan, a aula híbrida, ou seja, uma parte dos estudantes vão ter aulas presenciais, outra parte vai ter aula virtual. E pelo que a gente está ouvindo dos decretos, dos comentários e até mesmo nas escolas, essa decisão também vai ficar por parte dos pais. Se o pai não quiser, por exemplo, que o filho vá para a aula presencial, ele pode pedir desconto ou isso tem que ser algo exatamente que venha, por exemplo, na justiça, já que foi uma medida uma incentivada pelo Ministério Público, essa ação do desconto aí, é uma medida coletiva. Ou o pai tem direito desse desconto ou a escola não é obrigada a dar um desconto caso o aluno não esteja tendo aulas presenciais? O Edson quer saber o seguinte, doutor Eduardo. Vai ser uma opção, né? O aluno, aquele pai que quer que o filho volte para dentro da sala de aula. O Sindicato das Escolas Particulares de Alagoas já deixou isso bem explicado. O pai que não quer deixar o filho de volta à escola, porque tem medo, né? Está receoso ainda diante de toda a pandemia. Ele tem direito ao desconto que foi dado ano passado. A escola é obrigada a dar esse desconto, ele vai ter que ir no PROCON, Justiça e pedir de desconto, se é que ele vai ter direito. Alan, e respondendo ao Edson, acho que a gente está aqui fazendo um certo exercício de futurologia, porque a gente não sabe como vem o decreto do governo do Estado, como é que isso vai ser disciplinado, liberado em relação ao retorno dos estudantes em sala de aula. A questão é, os alunos eles estarão retornando. Como é que vai funcionar essa estrutura de revezamento? É isso que ainda não está muito claro, né? Quantos dias da semana, ou se será por semana que eles vão assistir a aula em casa, ou a aula presencialmente na escola, mas a tendência gradual é que retornando às atividades presenciais, né, o desconto passe a cessar. A grande questão é, eu sou obrigado a levar o meu filho para a escola? Não, eu posso deixar entender que nesse período, enquanto eu não me sentir confortável, enquanto as pessoas não estiverem vacinadas, que a gente vai deixar ele apenas em casa. É uma opção dos pais decidirem. A escola não poderia vinculá-los nesse aspecto. Mas acho que essa discussão ainda vai ficar bastante ainda aberta, né, sobre a questão do desconto, porque para a defesa das escolas, ora, se é possível que o aluno já retorne, né, deveria, portanto, cessar o desconto. Mas a grande questão é, nem todos os alunos estão autorizados para retornar 100%. Ainda que a escola queira oferecer a estrutura, o governo, provavelmente, pelo que foi anunciado na imprensa, ele não vai liberar 100% das vagas. Então, quer dizer, não haverá essa disponibilidade cheia, né, que era o que ocorria antes da pandemia e, portanto, acho que a decisão judicial ela continua válida nesse sentido. Mas, certamente, isso vai ser um ponto ainda de discussão. Muito assunto ainda para discutir sobre isso, né? Doutor Eduardo, para a gente ir encerrando, o desconto que foi concedido ano passado, né, que a Justiça determinou e isso aconteceu. A escola, agora, pode reaver o que foi descontado ano passado, que ela não recebeu? Não. O contrato do ano de 2020
ele foi celebrado entre os pais e a escola dentro de um patamar, né? Em razão de um fato alheio à vontade, à ideia, à previsão de qualquer pessoa, veio a pandemia e aí o Poder Judiciário determinou um valor, digamos, plano para a redução desses valores. Então, esses contratos são regidos dessa forma. A partir de agora, a gente está falando de um novo contrato da nova realidade, que é o ano de 2021. Doutor Eduardo, muito obrigado pelos esclarecimentos do senhor aqui. Bom, Edson, a gente viu aí, né? Tem muito assunto ainda a ser discutido, muitos detalhes que precisam ser esclarecidos para que os pais comecem a se sentir mais seguros, tanto em relação à parte da saúde e principalmente também da economia, né? Mensalidade volta aí nesse início de ano. Todo pai que tem ali a criança que já está indo para a escola fica preocupado e já tem que se organizar. Vamos aguardar esses decretos, essas decisões e vamos continuar discutindo aqui com os nossos telespectadores. Eu volto com você.